Claudeci Vieira hoje conosco mais uma vez. Tudo bom, Claudeci? Quanto tempo? Quanto, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Prazer tê-lo aqui. Prazer, todo meu mais uma vez. E Claudeci volta a participar do programa trazendo homenagem, mês de maio, mês das mães. E hoje tem porta-joias de chocolate. E dentro nós temos aí bombons de frutas secas. Sim, Que lindo trabalho ficou, não, Claudeci? Legal, né? Uma receitinha fácil, né, Tati? Você usa só chocolate, frutas secas e depois a gente vai estar mostrando os ingredientes e uma bebida com álcool para você dar o ponto que a gente quer ali para fazer a tampa do nosso porta-joia, né? Nossa, então a base ali não tem necessidade de ser vazado ou rendado, como o pessoal diz, pode ser ela maciça não, mas oca por inteira, né? E fica um trabalho bem legal. Eu também trouxe uma proposta dele embaladinha, A né? mesma forminha que você usou para fazer a base de baixo do coração, você fez essa de Sim, cima que tem esses vazados. Isso, exatamente. Explica pra gente, então, como conseguir esse efeito. Tá, então aqui, ó, nos ingredientes, eu tenho aqui o chocolate, né? Ele já tá aqui derretido e já feito a têmpera. Se eu for utilizar o chocolate nobre, eu preciso fazer a têmpera, senão ele não aguenta, não é que ele não aguenta a temperatura. Depois, qualquer temperatura que eu deixo ele começa a derreter. Então, se for um chocolate nobre, eu preciso fazer a têmpera nele. Isso vem escrito na embalagem atrás, o pessoal já... E se eu estiver usando uma cobertura, que sabor chocolate, como ela não precisa de têmpera, eu não preciso, então, fazer o quê? Dar o choque térmico. Eu só derreto e já utilizo direto. Então aqui eu posso usar 600, 700, depende do tanto de sobremesa que eu quero fazer ou de lembrancinhas, né? Então essa aí pro Dia das Mães, posso também aí já encaminhar para os dias do namorado também, né? Que é uma sugestão bem interessante. É bem versátil, né? Aniversários, de maneira geral. Sim. Então aqui, ó, eu já tenho meu chocolate derretido. Então com o chocolate derretido eu faço o quê? Eu faço a casca, faço os bombons e depois eu faço a tampa. Com um único produto aqui, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho essas forminhas, que é do formato de coração. Tá, que a gente vai utilizar. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou fazer primeiro os bombonzinhos. Certo. Tá? Aqui você brincou com frutas secas e as castanhas, né? As oleaginosas. Isso. Tá? Então, eu peguei o que aqui? Eu tenho pistache, nozes e damasco. Então, lembrando que eu sempre corto eles, né? Pico para deixar menorzinho, para poder facilitar na hora de fazer os bombonzinhos. E outro detalhe também muito importante, Tati, é que se eu estiver num ambiente climatizado, o legal é que eu tenha aí pelo menos mais uma pessoa para me ajudar. Isso for fazer uma quantidade grande. Por quê? A hora que eu pingar o chocolate aqui, eu já tenho que vir colocando as frutas, porque senão o que acontece? Meu chocolate seca, cristaliza e eu não consigo colocar as frutinhas para ficar grudadinho, tá? Então aqui eu tenho um coninho de papel, eu vou colocar meu chocolate aqui. Sempre facilita. Às vezes, se não tiverem aí esse papel manteiga, pode ser aquela manga de confeitar, né, de plástico, que é muito mais resistente e as pessoas conseguem utilizar melhor, tá? Então aqui eu fiz um canudinho, vou cortar aqui a pontinha. Lembrando, o chocolate fracionado é só derreter e usar. O chocolate nobre você tem que fazer aquela temperagem, que é o choque térmico. Exato. Você vai derreter, depois você põe numa pedra, né? É uma pedra. Um mármore. Isso. E aí você vai ficar com uma espátula esfriando aquele chocolate, né? Tem pessoas que fazem com o banho invertido, né? Que é o banho-maria que eu derreto. Também. Esse é o que o pessoal mais utiliza, porque nem sempre as pessoas têm em casa um ar-condicionado, tem uma pedra de mármore, então o que elas fazem? Elas utilizam o banho invertido, derretam no micro-ondas, sempre de potência média, né? Para não poder ter problema de queimar o chocolate, ou então no banho-maria, normal. Só que no banho-maria eu tenho que tomar cuidado para não cair água. Certo. Chocolate é inimigo do quê? De umidade e temperatura, então tem que ter todos os detalhes de água, de temperatura para não queimar. Tá? E aí depois de derreter, então, em banho-maria ou no micro-ondas, aí eu jogo na põe pedra. Uma vasilha. Isso, no caso da pedra, no mármore eu coloco na pedra. Aí trabalho com ele, como você estava dizendo. Se for no banho invertido, que é um banho gelado, o que eu faço? Derreto nesse recipiente, passo para outro e coloco dentro da água gelada. Por quê? Se eu colocar direto, esse recipiente ele está quente. A hora que eu colocar dentro da minha água gelada, a minha água vai aquecer. Então, o legal é que se passa para outro recipiente. E põe numa outra vasilhinha. Isso, porque aqui a gente derrete ele a 45 graus. Tá? Então, ó, então venho aqui, ó, é bem simples. Faço aqui um pouquinho. Tá? Então aqui o nosso chocolate estava bem derretidinho. Ficam como se fossem bolachinhas, né? Depois de pronto. Tá? E se alguém tiver o molde aí para estar colocando, mais fácil, né? Porque daí com o molde ele vai sair todos perfeitos, tá? Então com o único recipiente com chocolate a gente faz os bombons, faz a parte da casquinha de baixo, né? Ali do nosso coração. E também faz a tampinha que a gente vai
explicar aqui como se faz, tá? E agora que você falou que é importante, né? O chocolate ainda líquido, a gente coloca as frutinhas picadinhas, as castanhas. Porque se eu deixar ele secar aqui, é que o chocolate está bem morninho, então tá legal, né? Então, o que acontece? Se eu deixar ele aqui muito tempo, ele vai começar a esfriar e a hora que eu for colocar as frutinhas aqui triturada, picadinho, o que vai acontecer? Ela não vai grudar, tá? Lógico que uma ou outra acaba saindo depois, né? Elas acabam desprendendo depois, tá? Esses fica lindo porque fica colorido, sim, né? Sim, e eu trouxe também umas cores aí que não damasco, que é amarelinho, né? Então fica bem interessante essas cores. Eu particularmente gosto bastante de brincar com as cores, né? Ó. O pistache também, que você usou a semente verdinha. Isso, também fica bem interessante. Então aqui eu estou usando o pistache e o damasco, mas em casa vocês quiserem utilizar amêndoas laminadas, quiser usar avelã, aí fica com vocês que escolhem, tá? Ó. E aqui, Tati, eu posso fazer o quê? Com esses bombonzinhos, eu posso ter mais ideias. Eu posso colocar dentro dos vidros, né, dentro de uma xícara e embrulhar ela no celofane, como a gente fez ali com a casca de um bombom, né, de um coração, e também colocar como presente, né? E às vezes as pessoas acham que você está dando bombom, não, você está dando o vidro, aquele vidro enfeitado que o pessoal está utilizando bastante hoje, tá? E aqui, ó. Assim também, rapidinho. Isso, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui o legal seria eu colocar ele numa base e já levar para a geladeira para ele terminar de cristalizar, tá, para ele ficar como esse aqui, ó. Vou deixar esse aqui do ladinho, tá? Para ele ficar como esse aqui, ó. Então aqui eu tenho ele já prontinho, tá? Que lindo, o seu tá vermelho. Isso, aqui eu coloquei um corante alimentício, né? Um corante vermelho, para dar esse tom de vermelho aí pro Dia das Mães. Chocolate branco. Chocolate branco e o corante vermelho, tá? Então ele cristaliza depois da geladeira e ele fica com as frutinhas grudadinhas. Uma ou outra acaba saindo, tá? Aqui para mim fazer a base, eu tenho duas formas. Essas forminhas aqui, ela tem uma marca, que é uma forminha de silicone. Eu coloco o meu chocolate até a marca e levo para gelar. Lembrando que na geladeira, eu preciso deixar ele ficar todo opaco e já tiro. Se eu deixar muito tempo depois, ele acaba ficando esbranquiçado depois, né, o chocolate. Então aqui, ó, vou colocar o chocolate até a marca. Essa aqui é outra forminha, mas é a mesma daquela, ó. Coloquei até a marca. O que eu vou fazer aqui? Tenho que bater para tirar as bolhas, tá? Tiro as bolhas aqui e vou pressionar. Ó, coloco outra parte, pressiono aqui, sempre pressiono dessa maneira, vira ao contrário e levo para geladeira. Tá? Ele tem que... é aquilo que você falou, ficou opaco, retiro. Também não posso deixar na geladeira. Não posso, porque como o chocolate ele retém muita umidade da geladeira, fica muito tempo, a hora que eu tiro, o que acontece? Coloco ele aqui, ele tá lindo, maravilhoso. Aí ele começa a suar, tá? Então aqui, essa parte é tranquila, a gente vai para outra parte. Então, sempre que é esse que eu quero aprender, esse vazado que você fez. Sempre depois que eu utilizo... Ficou lindo. Sempre que eu utilizo essa parte aqui, ó, eu nem preciso, eu preciso só dessa parte. Então, o que eu faço? Eu vou fazer a minha renda aqui dentro de chocolate, dessa forma. Isso, aquilo é só para a primeira parte de baixo. Então, o que eu preciso utilizar aqui? Uma bebida que tenha álcool. No caso aqui, a gente vai estar utilizando um conhaque, mas pode ser rum, conhaque... o que vocês tiverem em casa. O licor, o que acontece com o licor? Ele acaba demorando um pouquinho mais para dar o ponto. Então, legal uma bebida mais... Rum ou conhaque? Conhaque, champanhe não, uísque. Então, posso utilizar, tá? Então, aqui, ó. Só que eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque o meu chocolate aqui, se eu colocar muita bebida, ele vai endurecer demais. E aí eu não consigo pingar ele. Então, eu tenho que pegar aqui uma colherzinha, tá? E colocando aos poucos e mexendo. Tá? Então, ó, vou colocar aqui. A bebida alcoólica endurece o chocolate? Sim, então aqui, ó, um pouquinho e vou mexer. Tá? Ali foram 2 colherzinhas de café, mas bem pouquinho mesmo, né? Isso, bem pouquinho. Olha só a textura que ele já vai ficando. Interessante, Cláudia, eu não sabia disso não. Sim, ele vai endurecendo. Então, às vezes as pessoas falam assim, e se eu derreter o chocolate e deixar ele paradinho? Não adianta, ele vai endurecendo, mas só que eu não consigo fazer esse mesmo trabalho. Tá? Tem que pôr um pouquinho da... Tem que colocar. O que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, mas e o álcool que colocou aqui? Ele vai evaporar, só vai ficar mesmo o sabor do conhaque, né? No caso foi de gengibre e coisa e tal, tá? Ó. Ou então pode colocar álcool de cereais. Também, né? O álcool de cereais. Isso, tá? Então aqui mais um pouquinho. Então sempre um pouquinho para ele dar a consistência que a gente quer, tá? Ó, então ele vai mudando a textura e já vai engrossando. Eu preciso disso aqui. Então vou colocar mais um pouquinho, tá? Então às vezes
O legal é que o meu chocolate também não esteja muito quente, porque às vezes as pessoas querem usar a cobertura e o que ela faz? Tirou do micro-ondas e já quer colocar a bebida. Então, se estiver quente, o que vai acontecer? O meu álcool vai evaporar e eu não vou conseguir o ponto também. Tá? Tem que ser ele morno. Morno. De morno para frio. Então, aqui já está uma textura legal para mim trabalhar. Isso. Ó, aqui eu tenho uma partinha vazada. Vazada não, que foi a parte que a gente fez a primeira vez. Então, aqui eu tenho o vermelho. Isso aqui é a parte maciça, ó. Então, eu tiro. Tá? Isso aqui estava até escrito felicidades, tá? O que eu faço? Eu tiro, deixo ela paradinha aqui. Então vamos até colocar aqui, ó. A gente já coloca esses bombonzinhos dentro, tá? E a gente vai fazer a parte agora do rendado, tá? Tem aqui, ó, papel manteiga, ou pode ser saco de confeitar, manga de confeitar, né? Ó. Vou colocar aqui. Vou te dar aqui um pouquinho. Então, sempre coloca pouquinho na manga, Tati, porque como ele vai endurecendo, fica difícil para mim trabalhar com ele. Tá. Ó, então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Vou fazer a borda aqui do meu coração. Então, eu venho fazendo aqui toda a borda. Tá? Ó. Toda a borda aqui. Se tiver necessidade, eu posso reforçá-la depois. Tá? Ó. E aqui eu venho trabalhando com ele aqui ao meio, ó. Então, sem formato, tá? Não tem necessidade de eu fazer o quê? De eu riscar ele, eu quero colocar ele todo reto. Então, aqui, quanto menos imperfeito, melhor, tá? Ó. Okay. Então, depois... É interessante que a gente olha assim e fala, nossa, mas será que vai dar certo? Não, e vê dá. ele prontinho e fica tão legal, né? Isso, ó, aqui, ó, já coloquei bastante, o suficiente. O que eu faço? Eu levo para a geladeira. Tá. O mesmo tempo da parte de baixo. Ficou esbranquiçado, eu tiro ele, tá? E aí, ó, aqui eu já tenho um pronto, que é a metade desse aqui, ó. Que lindo, gente. Tá? Ficou... Então, esse lembrando do chocolate branco que você usou corante. Isso, tingir com corante vermelho, lembrando que eu preciso usar corante para chocolate, tá? Ó, e eu posso fazer o quê? Posso fazer aqui e colocar, ou fechar ele, ou deixar ele mais ou menos nessa posição. Caixinha, põe embalagem plástica. Posso, como aquela que a gente deixou embaladinho ali. Eu posso aqui também, ao invés de fazer ela toda cheinha, eu posso fazer ela aqui ao meio, que vai ficar igual o que a gente tem embaladinho ali. Tá? Ai, que delícia! Que é essa aqui, ó. Então aqui eu fiz o quê? Deixou... Isso, eu fiz só a metade do coração, a parte da tampa aqui do porta-joia. Então eu posso deixar aqui, tá? Arrasou! Aí, tá bom? Ai, eu vou aproveitar, pode um de cada? Pode, claro, claro. Ó, gente, primeiro branco. Ai, que delícia! Nossa, e fixa bem mesmo os pedacinhos. Sim, né? E aí, Tati, o legal também, fica, gente. Se as pessoas quiserem utilizar aí um pistache com salzinho, vai ter aquele quebrinho aí, né? Eu usei aqui sem sal, tá? Mas aí vocês que escolhem. Tá bom, né? Esse aqui é um chocolate meio amargo que eu utilizei, né? Lembrando que sempre que eu estiver utilizando o chocolate puro, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer a têmpera, o choque térmico, tá? Nossa, muito bom, Claudeci. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns para as... Simples e fica lindo, não? Sim. Parabéns para as mamães aí, né? Domingo, dia delas. Quero mandar aí um beijo para minha mãe. Um beijo também para minha esposa, que é mãe da minha filha, né? Maravilhosa. Nome da mãe, da esposa? Da mãe, Lourdes. Dona Lourdes, beijo. Valdileia. E Valdileia. E também gostaria de mandar um beijo para minha filha, que ontem fez 9 anos. Ai, que delícia! Nome da filha? Gabriela Isadora. Gabriela Isadora, beijo para você também. Deixa eu te dar um abraço. Obrigada, Obrigado. meu amigo. Amei tê-la aqui mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Tchau, turminha. Vou aproveitar. Ótima sugestão para presentear. Ó, presente bom esse. Tchau.